sem som. Perdão, o meu microfone fechou. Eu estava apresentando aqui mais um episódio do Museu em Suspensão. Esse é um projeto da Academia de Curadoria, o grupo de pesquisa, do qual fazemos parte Tânia e eu sou a coordenadora, e do Museu da Inconfidência. É um projeto que visa estabelecer caminhos do digital para um museu histórico. E neste projeto a gente realiza entrevista com artistas digitais, brasileiras e brasileiros, que trazem para nós algumas diretrizes, alguns desejos, algumas possibilidades do uso do digital a partir dos museus, sejam eles quais forem. O projeto Museu em Suspensão tem o apoio do CNPq, e nós contamos hoje aqui com a Tânia Sulzbacher, que eu já mencionei, que é do Grupo Academia, e com a Simone Michelin, nossa querida parceira já de outras exposições em outros museus, que é uma figura muito importante para aquilo que a gente chama genericamente de arte mídia, artes digitais, arte em rede no Brasil, e que vai trazer um pouquinho aqui do grande conhecimento que ela tem para que a gente faça esse percurso a partir da obra dela para algumas ideias que a gente pode trazer no museu, observando como que a Simone trabalha a tecnologia, as redes, a realidade aumentada, a inteligência artificial e por aí vai. Simone, é um grande prazer ter você aqui conosco de novo, online e offline, né? Porque a gente também se encontra offline. Queridos. Prazer E é a gente... mesmo. Fala, pode falar. O prazer é meu. Eu fico muito feliz em poder contribuir, enfim, e é pela oportunidade de trocar com vocês ideias, né? Vocês estão tão mergulhadas nessas questões que são prementes, né? São questões importantes, né? Principalmente agora, né? Sim. Então, é um prazer, espero poder contribuir. Sim. Muito obrigada. Eu vou começar lendo aqui uma mini bio da Simone Michelin, para quem não a conhece. Deveria conhecer, depois quem quiser dar uma olhada no site dela, acompanha o portfólio dela, e daí a gente começa a conversa entre nós mesmo. Simone Michelin é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, vive e trabalha hoje em dia em São Paulo. Ela pertence à segunda geração da videoarte brasileira e ao grupo pioneiro de pesquisa em arte e tecnologia no Brasil, pós-Revolução Digital. Ela foi professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 91 e 2015 e da EAV Parque Lage entre 94 e 2011. Ela expõe no Brasil e no exterior desde o final dos anos 70 e se interessa pela natureza do espaço público contemporâneo, enfocando a convergência entre arte, arquitetura, comunicação e tecnologia. Simone começou a trabalhar com fotografia no final dos anos 70, com videoarte em 82, e 10 anos depois já formava repertório no ambiente digital. A partir de 95, ela passa a investigar a produção de imagens e espaços, envolvendo o espaço social, que compreende a linguagem e caracteriza o que a artista chama de entre-espaço, uma espécie de interface. Simone estuda a formação da subjetividade a partir da inserção de novas tecnologias de produção de imagem e movimento, de comunicação e informática no cotidiano. Sua prática multimídia se envolve criticamente com as interseções de tecnologia, política e sociedade, usando vídeo, instalação e mídia digital para desafiar estruturas de poder e explorar as complexidades das realidades contemporâneas. Seus textos foram publicados em diversos livros e revistas especializados. Vamos lá, mestra. A gente queria começar pedindo para você apresentar um pouco disso que você chama os seus projetos em rede. Será que você podia apresentar para os nossos públicos um pouco dessa sua produção? Pois não.
Eu acho que eu posso mudar, então, para a página já ilustrando os projetos, né? E deixa eu botar aqui, vou botar em tela cheia, que fica melhor, né? Eu organizei o que tem, que esses projetos em rede, né, que foram feitos no âmbito digital, eles, de uma certa maneira, são com continuidade enquanto conceito e perguntas e questionamentos sociais dos projetos que eram feitos no final dos anos 70, dentro do que se convencionou chamar de arte postal ou arte correio, como Paulo Bruschi queria, né? Mudada a tecnologia, num hiato de algumas décadas, assim, depois, né, as novas tecnologias, né, de hipermídia começaram a possibilitar as tecnologias de informática e associadas a tecnologias de telecomunicações, né, comunicação à distância, né? A associação das duas, a convergência dessas duas, possibilita a recriação daquela rede que existiu a princípio, né, como arte postal, vamos dizer, num âmbito assim que era mecânico, como funcionamento, né, e num tempo e num espaço absolutamente diferentes, né, e o que aconteceu nesse ato, nessa passagem desse tempo para esse momento, quando entra as tecnologias digitais, né, acontece um colapso de tempo e espaço, né? A gente começa a experimentar um espaço de ubiquidade, né? Estar ao mesmo tempo em diversos locais diferentes, né? Então, os colapsos de tempo e espaço, o tempo que leva uma mensagem para ir do Brasil para o Japão, né? O tempo que levava uma carta para ir do Brasil para o Japão, né? Essas experiências alteradas e modificadas realmente vão estruturar um novo ser humano, né? Dito isso, a parte dessa questão, o que acontece quando a gente trabalha com essas tecnologias é que elas são tecnologias que ficam obsoletas por princípio, né? Então, elas têm um tempo limitado, elas têm uma duração limitada, né? Então, um problema que o artista enfrenta e que a instituição, por consequência, também enfrenta é como conservar, como mostrar, né? Isso é um problema muito grande, né? E que faz muito pouco tempo que algumas poucas instituições pelo mundo se dedicam a tentar, de alguma maneira, guardar essas produções, essas obras, seja por documentação das obras, fotografias ou vídeos, né? Ou seja, conservando aparelhos, né? Tecnologias, programas de computador, computadores da década de 80, da década de 90, etc., né? Para poder permitir que trabalhos, obras sejam vistas ainda, né? E deixa eu sair aqui um pouquinho, porque o que acontece? Eu não sei se eu estou me alongando muito, se temos tempo ainda de... Posso continuar? Bom. Não só pode, como deve. Se você quiser clicar em algum desses trabalhos. Então, eu vou falar aqui, vou começar com o primeiro trabalho, é de 1999, 98, 99, né? Que foi... Opa! Não é este, não. Que é este aqui, A Noiva Descendo a Escada, né? Uma versão
Essa Noiva Descendo a Escada é um trabalho em progresso, que tem diversas formas e que acontece desde 1989. E teve um momento que a noiva estava na Filadélfia e teve a oportunidade de aprender a trabalhar com HTML. Eu comecei a programar, né, e entender como funcionava a hipermídia nesse ambiente, né? O HTML, uma linguagem super básica, em 1998, era muito precário. Então, tudo que a gente podia fazer nesse âmbito, a maior preocupação era o espaço, quanto ia ocupar, né? Quantos bytes a coisa tinha. Então, colocar som era muito complicado de colocar som numa obra, movimento e tal. Esse era o começo dos trabalhos, né, de net art, né? Esse trabalho foi uma parte que eu desenvolvi junto, conforme diz aqui, né, nesse projeto Norte-Sul, do Peter D'Agostino, que era um professor e artista, e também pioneiro dessas questões de arte interativa no âmbito da arte digital, né? E aí eu estava lá, passando uma temporada com uma bolsa, e aprendi a fazer isso e desenvolvi esse projeto com ele, né? Então, aqui o que a gente tem é uma documentação do trabalho, né, que eu fiz, enfim, que está disponível no site, né, para quem tiver interesse, onde vai encontrar toda a estrutura, né, o site todo é baseado em grades, redes, cores primárias e espirais, movimentos espiralados também, né? E era uma linguagem bem icônica e, como vou dizer assim, quase como gráfica de signos, de sinais, né? Em torno de cidades que foram projetadas, programadas, né? Que não foram cidades que tiveram um crescimento espontâneo, né? E é uma visita ao Museu da Filadélfia, ao Grande Vidro, né? E é uma conversa que eu desenvolvo, enfim, com o Marcel Duchamp, né? Então, toda a tecnologia usada para desenvolver esse projeto não funciona mais. Então, o que sobra é fazer um arquivo dessa natureza, né? Esse projeto MMM, ele deriva do primeiro trabalho mostrado e ele já tinha uma outra dinâmica, né? É um jogo da velha, onde, quando a gente passava o mouse em cima, cada quadrado se tornava sensível, né? O quadrado que o mouse estava, que o cursor estava, ficava sensível. Ao clicar, aí acontecia alguma coisa, né? E então também era a continuação dessa conversa com o Marcel Duchamp, mas com os solteiros do Marcel Duchamp, do Grande Vidro, né? Que eu interpretei da seguinte maneira, escolhendo artistas homens, cujo sobrenome começava com M, né? E me colocando entre eles, né? Então, esse trabalho discutia também o lugar da mulher na história da arte, me colocando porque meu sobrenome começa com M e, ao mesmo tempo, é uma marca, né, de produto, de pneu, é uma marca de um guia de viagem e de uma categorização de restaurantes, uma nota que dá valor, né, é uma premiação, né? Então, meu nome tem essa característica, assim, estranha, né? Então, esse trabalho se desenvolve em função desse conceito, como um jogo, né, de associações. E aqui eu comecei a colocar som também, né, e mais vídeos, e mais conteúdo, e mais informação, né? Da mesma forma que o primeiro que existe é uma documentação, então aqui no site, no PDF, você vai ter toda a documentação das telas, né, de quando foi feito, toda a ficha técnica, do funcionamento, né, esse é de 98, né, para esses trabalhos eu tive ajuda, né, de
especialista, que era o Robiara Becker. Também tive a ajuda da artista Carla Rocha, que trabalhava lá, né? Não fiz sozinha. Então, por exemplo, aqui, quando o cursor entrava em cima de uma área, ela ficava cinza, né? E ao mudar de página, né? Cada página, cada quadrado remetia a uma situação, né? E aí tinha um acontecimento, né? Dentro dessa história, né? Imaginada da noiva, né? A partir dessa leitura do Marcel Duchamp, porque o Marcel Duchamp era o pai, né, da arte contemporânea. E dentro dessa estrutura toda, majoritariamente patriarcal, né? Então, isso aqui estava lá buscando o lugar da mulher, né? Então, por exemplo, algumas associações com outros artistas, né, conforme eu estava colocando, né? E por aí vai. E aí dá para, enfim, quem tiver interesse, está disponível, dá para ver com mais calma, né? Outro trabalho que aconteceu também, que foi uma coisa que foi bastante interessante, foi esse Teleanamneses, que foi uma ciberconferência, né, entre o Rio de Janeiro e Toronto, né, mediada pelo Instituto McLuhan, em Toronto, e no Rio de Janeiro, através da Escola de Belas Artes, o programa de pós-graduação, onde eu trabalhava também, né? E o Teleanamneses, então, se constituiu de essa ciberconferência, né, que era diferente do café eletrônico, né, que tinha existido antes. E essa era específica usando essa tecnologia já internet, já rede de micro-ondas, né, que era uma tecnologia mais recente, né, e mais barata, assim, se comparada com as outras experiências, né, que precisavam de satélites e tal, né? Essa estrutura aqui era já bem mais acessível, né? Então, aqui também, além da ciberconferência, dessa troca de conversa entre especialistas brasileiros e canadenses, havia uma exposição online com trabalhos de pioneiros da área, como a Diana Domingues, falecida recentemente, a Tânia Fraga, o Corpus Informáticos, também pioneiro da teleperformance aqui no Brasil, né? E a Kátia Maciel, né? E, enfim, entre outros, né? Aqui o PDF fica disponível, porque senão vai ficar tudo muito longo, então vou dar uma ajeitadinha. Esse projeto EMN02 é um projeto que não foi desenvolvido, mas fica aqui como sugestão também para, se alguém um dia quisesse levar adiante, né? Ele envolvia a telefonia fixa, né, na época, né, e a telefonia e a cidade, o circuito da cidade, né, mas não foi realizado. E, enfim, esse aqui foi um projeto idealizado por uma galeria que a UERJ montou, que era uma galeria web, né, da revista Contínuas Virtual, né, e aqui também tem um pequeno vídeo só com a tela de abertura, que tinha os links para outras páginas, né, que foi, enfim, o que sobrou para dizer que um dia existiu esse projeto, né? E esse projeto, esse Lilliput, faz parte de uma estrutura maior, né? Essa, vamos dizer, é o lado em rede desse projeto, que em todo constitui uma estrutura física, numa instituição, num espaço público, né, onde as pessoas utilizam aquela estrutura e criam um conteúdo que vai alimentar o universo digital e vai ser distribuído através das redes de telecomunicação, né? O interessante desse trabalho é porque ele foi realizado
2005, desculpe, foi comissionado para inauguração do Centro Cultural Telemar, que depois virou Oi Futuro, que depois virou Futuros, e que agora não sei como é que está, da companhia telefônica, né? Oi. E, nesse momento, foi quando a hipermídia, ou seja, o som, a imagem em movimento, começaram a ser suportadas pelo aparelho celular, né? Porque antes era só voz. Então, nesse momento, em cooperação com a COP, né, que é o setor de engenharia de computação da UFRJ, foi desenvolvido um sistema para criar panoramas, né, para qualquer celular que tivesse a capacidade de receber hipermídia, tipo um sistema aberto, né? E isso aconteceu antes que a própria Nokia criasse o sistema deles, que era um sistema que fazia a mesma coisa, porém era fechado para dentro do celular deles, né? Então, aqui tinha, claro, aqui tem a ficha técnica e aqui no final diz assim, os telefones que suportam essa tecnologia são tais e tais e tais, né? Uma série de Nokias e tarará. E 2 anos depois, a própria Nokia aqui em São Paulo comprou uma edição dessa obra para o festival deles, Nokia Trends, né? E que é um festival que dura uma noite, assim, são tipo 15 horas de ação, né? E a cenografia montada para todas as cenografias que vão nos espaços físicos, onde as pessoas estão com seus corpos físicos de verdade, né? Elas mostram o lado B daquela cidade onde a obra acontece, né? Então, aqui em São Paulo foi impressionante como essa cenografia, esse espaço foi usado e foi produzida uma quantidade absurda de material, de vídeos e de fotografias, e as pessoas que estavam no festival encenando mil coisas, enfim, muito interessante o acontecimento, né? E, finalmente, esse trabalho, o Lilliput, ele teve 4 versões, né? Uma no Rio de Janeiro, uma na Alemanha, uma em São Paulo e a última na Bienal de Cuba, onde, no momento em que foi para lá, que é 2009, a internet não era ainda permitida, então eu tive que criar um sistema fechado, né? Isso tudo foi hospedado no site da UFRJ, que foi hackeado, e esse material sumiu, desapareceu quase todo, né? Eu tenho uma parte da documentação desses locais que eu consegui salvar porque eu tinha um backup, né? Mas então, além da obsolescência da, da própria que é estrutural nesse tipo de circunstância de obra, né? Também estrutural é essa coisa de hackear, né? E de repente cai tudo e perde-se tudo, né? Bom, e finalmente esse último trabalho, bom, todos como vocês veem também tem um PDF onde tem essa documentação, né? E alguns poucos eu ainda tenho, mas que não consegui estruturar de modo adequado. Eu tenho esses pequenos filminhos que compunham esse último trabalho, né? O Santinho, que também, como a maioria dos trabalhos que eu faço, sempre tem uma parte que é física, né? No espaço atual, né? E outra parte que acontece nesse espaço virtual, né? Que é possível graças a essas tecnologias digitais, né? Então, esse Santinho era uma ação meio performática, assim, que questionava
fazer uma conversa entre arte e política, né? Ele aconteceu a primeira vez em 2002, quando a primeira campanha presidencial que o Lula venceu, né? E depois teve outras apresentações já assumindo outras formas, né? Desse âmbito digital também sofrendo da mesma doença de obsolescência, né? Praticamente tudo que era feito, todas as animações eram feitas em Shockwave e isso desapareceu, né? Eu consegui salvar algumas coisas. Né? Bom, então eu acho que de repente para esse primeiro projeto, para essa primeira parte, eu vou passar a bola para vocês agora, depois a gente pode ir para a parte 2. Tânia, você está me ouvindo? Quer você agora fazer uma pergunta antes da gente ver a próxima obra? A gente já sabe qual é a obra que a gente vai ver, porque a gente já combinou antes com a Simone. Então, os públicos ainda não sabem, mas a gente já sabe. E eu acho que a Tânia tem uma pergunta antes da gente passar para a segunda parte. Simone, que delícia, né? Ver você falando da evolução e principalmente em como também a sua fabulação sobre o incremento da tecnologia, à medida que a tecnologia ela permitia, né, mais um passo, mais um passo, mais um passo, e com uma outra vocação, né, em princípio lá funcional, e você acompanhando aqui na fabulação, em como, né, em como transformar isso em algo para além das questões funcionais. Muito, muito, muito bacana, assim. E a gente vai reconhecendo outras questões também, né? O trabalho coletivo, desde o princípio, entre pessoas que conhecem a parte técnica, né? O outro artista, né? Esse trabalho coletivo de fato, né? Onde os conhecimentos convergem, né? Muito, muito bacana. A aflição, sim, da obsolescência que continuamos vivendo, né? Outro dia, porque, assim, estou falando de inteligência artificial, aí, de repente, conversamos com um artista que ele disse, não, isso aí é uma inteligência vintage. Quer dizer, ele já estava colocando, assim, a gente estava, né? A gente fica até, assim, como assim vintage, né? É o colapso tempo-espaço que você mencionou aqui, né? É um conflito, assim, dessa aceleração, e aí a gente tenta acompanhar e entender, e também, enfim, né? Mas, enfim, voltando para essa fabulação, né, e trazendo para o contexto do nosso museu, eu vou adiantar aqui uma pergunta, para depois a gente conseguir também pensar sobre isso. E como você, na sua obra, você ativa justamente essa questão sensível, do invisível, né, da nuvem, né, do que voa, do postal, né, do que vai, nessa camada, assim, que eu aqui não encontrei palavra, mas daqui a pouco você vai encontrar para mim. Como você imagina esses elementos poderiam dialogar, assim, com as memórias que estão também invisíveis, né, nessa camada, assim, soterradas, por assim dizer, né, lá embaixo do museu, né, da Inconfidência. Que tipo de fabulação, pensando, né, no que a gente tem, assim, que tipo de fabulação crítica, criativa no sentido de especulativa, ou afetiva até, tem muito no seu trabalho, né? Você considera, assim, possível que a gente pudesse mobilizar para reimaginar esse museu a partir do acervo? A partir do acervo, você falou? Isso, a partir do acervo. Então, eu me lembrei, enfim, tem questões que são muito, assim, vamos dizer, pragmáticas, entre aspas, em relação ao acervo e ao mundo e essas possibilidades digitais, né, que é a própria duplicação nesse âmbito virtual
do que existe na atualidade, né? Então, você tem lá uma escultura barroca e tal, né? E você pode, hoje em dia, a gente tem tecnologias que permitem um escaneamento tridimensional, uma reprodução dessa peça, né? Um tipo de conservar memória, por exemplo, através de um processo dessa natureza, um museu pode permitir que uma pessoa que não consegue ver consiga se relacionar com uma obra, né? Claro, existem essas maquetes e tal, mas por que também não pensar em... Já que não é um museu assim tão grande, que tenha milhares, né, de um acervo tão grande, né? Por outro lado, também toda essa narrativa que hoje em dia a voz, o som, tu contar como é que é, né? Eu estou narrando o que eu estou vendo aqui. Essa pintura, isso tudo também passa por esse universo. Também é uma coisa digital, né? Então, tu também tem essa possibilidade de transmitir, né, para outros públicos, tu amplia o teu outro público, por um lado. Por outro lado, tu tem uma catalogação também que pode ir além da simples fotografia, que o museu já tem, né? Não sei se de todo o acervo, mas de grande parte, pelo menos, eu vi que existe. Existe a fotografia, existe a ficha técnica, né? Mas, além disso, poderia ter essas outras camadas, né? Da maquete tridimensional daquilo, né? Essa maquete tridimensional... isso que eu ia falar, um parêntese. Lá no começo dos anos 2000, também com essa mesma turma da COP, da UFRJ, dentro tinha como parte desse núcleo, tinha um laboratório que era LAMCE, com M, LAMCE, né? Que era o lugar onde eles pesquisavam mais coisas de realidade virtual, onde eu vi os primeiros dispositivos, os primeiros headsets, que eram uns trambolhões e tal, né? Eles lá no começo dos anos 2000, acho 2001, por aí, estavam fazendo a maquete digital do Museu Nacional de Belas Artes. Então, reproduzindo, vocês conhecem o prédio, é um prédio lindo e tal, né? Imagina que há 24 anos atrás era muito precário que se comparar com hoje em dia, mas era incrível como eles conseguiam fazer, né, fotografando as fachadas, transferindo e tal, e tal. Mas porque era uma coisa super sofisticada. O trabalho deles era que dava base, por exemplo, para as plataformas da Petrobras, sabe? Eles faziam as simulações naqueles mega computadores. Então, e ficava assim, todo mundo... né? Que aí é outra coisa interessante em termos de decolonialidade, né? Porque o que significa? É poder, né? Poder, né? Dinheiro, né? Então, o que mais dava dó era ver assim, com aquela esplendorosa equipe técnica, né? Sim, de doutores, professores, estudantes, tudo, técnicos e tal, e sem o input necessário para fazer a coisa andar, né? Vamos lembrar que o Brasil inventou o rádio no Rio Grande do Sul. Um padre, sabe, inventou, esqueci o nome dele, desculpa. Eduardo Caque, o livro dele, ele faz essa pesquisa, ele está lá. Então, tu vê, né? Esse professor, que é o professor Gerson Cunha, que ele criou um software pegando coisas de prateleira, ele nem desenhou o algoritmo, ele teve a capacidade de combinar e de criar uma coisa prática e acessível que permitia que qualquer criatura que tivesse o mínimo de condição necessária no celular podia brincar com aquilo, né? Não estava submetido a uma marca, né?
Então, enfim, são essas coisas de poder, né? E junto com isso também vem toda esse ideário, né, que tanto é estético quanto ideológico político, que vem embutido no que a gente estuda, né, e no que a gente tem acesso, né? Como eu falei, primeiro eu aprendi a programar HTML, que é uma coisa ridícula comparada que existe, né? Mas enfim, te dá ideia de como funciona a programação em computador. Isso se aprende, você tem uma ideia de como é que é aquilo. Foi nos Estados Unidos, né? E, enfim, então eu acho que são janelas que a gente pode deixar em aberto, né? Por exemplo, esse ritmo que é imposto pela tecnologia, né? Serve a quem, né? Então, por exemplo, em 2006, a pergunta, em 2006 eu defendi a minha tese, né? Que de um modo amplo tentava estudar como as novas tecnologias eram utilizadas no âmbito da arte pública, né? Então, o que era arte pública, né, nesse contexto aí, quando tu começa nesse universo digital, né, considerando que a rede é um espaço público e blá blá, né, por aí, né? E no final a grande pergunta era assim: como conseguir transmitir conteúdos sensíveis à velocidade da luz, né? Que tipo de memória a gente cria nessa velocidade da luz, né? E tem até um outro trabalho que eu fiz também questionando o museu, que é uma videoinstalação lá para o MAC de Niterói, que tem uma conversa até de um professor, de um pesquisador, que dizia assim: se a gente fosse capaz de se mover à velocidade da luz, né, então tu veria outro mundo, né? Veria alguma outra coisa, né? Mas, Eu enfim. vou, Simone, eu vou aproveitar exatamente esse gancho para a gente poder ver o Caiçara, que eu acho que é um trabalho incrível, belíssimo, e que tem justamente essa crítica que a gente está chamando aqui de decolonial, né? Um uso decolonial da tecnologia, porque aponta para esses lugares de obscurecimento, né, de determinadas culturas em prol de outras, ou seja, né, tem um partido político muito claro, tem esse uso político da tecnologia, né, que você faz, que você sempre fez, aliás, mesmo quando a tecnologia ainda era, né, digamos assim, incipiente e tal, mas agora você usa de diversas ferramentas de ponta para recontar ou contar, fabular uma história a partir da sua pesquisa sobre culturas caiçara, né? E que eu acho que vão dar a real dimensão disso que você está dizendo, que é esse tempo, né? Das big techs em relação ao tempo humano, esse tempo da exigência da tecnologia e dos seus donos, em contraposição ao tempo que nós queremos e como nós queremos utilizar o nosso tempo. Será que você podia mostrar para a gente um pedacinho do Sara? Com prazer, vamos lá. Então, tá, peraí, eu botei já aqui. Peraí, só uma coisinha. Instalações, deixa aqui. Tá. Então, o trabalho Caiçara também é uma realidade virtual, mas que é instalada num espaço físico que também tem uma projeção numa parede e um neon numa outra parede, na parede em frente, né? Aqui tem uma documentação desse trabalho, já desse trabalho, quando foi mostrado em 2023 no Museu de Arte Contemporânea de Montevideo.
aqui eu estou montando o trabalho, tem uns 5 headsets, né? Usar uns headphones, né? A projeção numa sala escura, mas que tinha uma parede que dá o espaço interno do museu. Esse eu adianto aqui um pouquinho. Para mim está falhando um pouquinho a sua voz. Para você também está falhando, Tânia? Justamente quando você ia dizer o nome do museu, deu uma falhadinha. Isso. A imagem está perfeita, mas a voz tem um pouquinho de delay, eu acho. Eu vou tirar o som do vídeo. Melhorou agora? Não, não melhorou, né? Sim, melhorou. Melhorou? Tá, então o que acontece? Bom, aqui é uma documentação simples da situação lá. O Museu de Arte Contemporânea de Monterrey, no México, se chama Marco. Então, nessa parede tinha o neon, né? Um modelo onde todos ganham. Aí a outra parede dá para a parte interna do museu. E ficou interessante até porque as grades elas combinavam com as cercas que apareciam no vídeo projetado, né? O vídeo projetado é uma síntese de quase 3 minutos de um passeio pelo território caiçara, né? Deixa eu sair daqui e deixa eu mostrar esse outro aqui para vocês, né? Então, é uma síntese desse território caiçara que eu vou explicar melhor. Eu vou mostrar agora um teaser desse trabalho que vai dar para ter ideia. Caiçara. One of the oldest Brazilian coastal cultures, representing the first contact with the white man and the natives. A caiçara can be a protective fence, a fish trap, or a house made of sticks. How much security do you want? How much security do you want? You are a waste of oxygen. Plata ou plomo? Aqui a gente vê, né, esse é um espaço que eu chamo de território caiçara, né, que foi modelado, então, dentro de um aplicativo usado para fazer games, para fazer jogos, né, de computador. E aí, então, de novo, com equipe de especialistas e tal, né, eu fiz o roteiro, eu fiz os desenhos, eu começo a fazer a coisa à mão mesmo, né? Fiz uma maquete digital no SketchUp, que é o aplicativo mais simples, mais comum
que aí eu consigo fazer. E aí eles têm uma ideia, a equipe que vai desenvolver tem uma ideia muito precisa desse espaço, do que eu queria, né? Então, era esse território caiçara. Bom, primeiro, o que é esse caiçara, né? É essa cultura que deriva desse encontro do homem branco, do europeu, né, do colonizador, com o nativo, que morava no litoral entre Rio e São Paulo, ou na verdade, entre Rio de Janeiro e Paraná, até que se delimita esse território, né? Então, esse grupo eu tomei como um grupo que representa o que é o Brasil, né? Porque o Brasil é esse território mestiço, esse território híbrido, né? De encontro de culturas e tal, né? Então, a partir dessa metáfora, né? Dessa cultura caiçara, a qual eu não represento assim do ponto de vista antropológico ou sociológico, mas mais metafórico, né? Porque dentro da cultura caiçara a gente tem alguns pontos que eu acho que também tem a ver tanto com a alma brasileira quanto com a situação brasileira atual, né? A caiçara, essa palavra, além de designar essa cultura e designar este nativo, né? Este nativo, enfim, nativo daquele lugar que resulta desse encontro, né? Dessa mistura, dessa primeira mistura, ele é um indivíduo que ele é praiano, ele tem um ritmo lento, ele faz artesanato, ele produz instrumentos musicais, ele é muito ligado na cultura musical e ele pratica a agricultura de subsistência e a pesca, né? Caiçara também é o nome da casa onde esse nativo guarda os seus apetrechos de trabalho, né? Os seus tesouros, as coisas que ele precisa para a sua sobrevivência, né? E também é o nome dessa cerca que a gente está vendo aqui, né? Que é uma armadilha para pegar peixes, o curral caiçara, né? Então, eu crio esse território que, a partir de um núcleo que vem de uma casa caiçara, né? E essa casa caiçara, eu comparo essa casa a um quarto de segurança, né? Que é um lugar oculto dentro de uma casa ou de um prédio, né? Um lugar que ninguém vê. Esse, sim, realmente vai guardar aquilo que é precioso ou vai guardar pessoas também em caso de algum desastre ou de algum perigo, de alguma natureza, um grande perigo, né? Só que a minha caiçara aqui é uma casa de pescador, né? E dela saem caminhos para 3 zonas diferentes, uma azul, uma vermelha e uma amarela. Em cada zona tem um acontecimento, né? E nesse caminho tem esses neons que vão pontuando o caminho e conversas e falas, são pequenos fragmentos que às vezes são ditados populares, às vezes são frases que, por exemplo, a frase que é mais dita no planeta, que é débito ou crédito, né? Então, coisas dessa natureza, né? E também alguns dizeres que eu tirei da Queda do Céu, né? Que também é outra coisa que eu acesso nesse trabalho, né? Que é esse saber dos xamãs, né? Do povo Yanomami, através do Davi Copenaua, que ele fala, né? Que enquanto houver o xamã e que houver dança, né, haverá esperança e o céu não vai cair, né? Então, ao percorrer esse território caiçara, a pessoa se encontra em diferentes situações. No território vermelho é um território de guerra, no território azul é o território onde se ensaia a não queda do céu, né? E tem a cantoria dos índios, das crianças dos indígenas guaranis, né? E no território amarelo é um território que é dividido por um grande muro, mas que tem uma passagem, né? Onde existe um posto abandonado de gasolina, existe um cavalo de Troia, existem onças
né? Então, é o território assim da escolha, do dilema, né? Afinal, o que você quer e a que Deus você vai servir, né? E tudo isso foi desenvolvido com low-tech, low-polygon technology. Então, não é uma coisa realmente sofisticada. E mesmo assim, quando a pessoa tem a experiência de colocar o headset e ficar imerso no ambiente, ela te dá uma dimensão onírica, né? Que era, enfim, mais interessante, o que eu procurava com esse. Então, esse trabalho foi desenvolvido com a premiação da Fundação Cisneros Fontanals, né, de arte contemporânea. E aí eu pude desenvolver. Ele foi feito durante a pandemia e eu só pude fazer isso tudo porque na pandemia as pessoas estavam sem emprego. Então, nós tivemos quase 2 anos para desenvolver. Foi inédito, inédito, inédito. E quem fez, curtiu muito fazer. Então, sabe? E tudo foi feito à distância também, né? Os atores que faziam as vozes, né? O estúdio, eu consegui visitar uma vez o estúdio de som e a equipe que desenvolveu a parte do VR é do Rio de Janeiro, então foi tudo feito também online, né? Eu fui conhecer esse pessoal aqui do São Paulo, conhecia, mas do Rio anos depois, né? Excelente. Simone, eu quero pegar uma carona de novo nesse trabalho, que eu realmente acho muito, muito potente, para falar sobre várias questões daquilo que a gente gostaria de chamar, né, de tecnologia decolonial. E eu queria te perguntar um pouco sobre, dada a sua experiência, né, veja, desde os anos 80 está mexendo nesse ambiente, assim, digamos assim, da arte e tecnologia, né? Você é professora universitária, então você estava, ou pelo menos você participava de núcleos importantes e fazia parcerias com grupos de pesquisa de áreas como engenharia, né, computação e tal, onde você podia dar vazão aos seus trabalhos. Então, por um lado, tinha algum tipo de apoio, né, das agências de fomento ainda, e tinha também os cientistas que podiam ser seus parceiros e com quem você podia trabalhar, porque como você bem disse, né, a Tânia também estava perguntando, trabalhos colaborativos, né? É praticamente um filme, né? Assim, é muito complexo, acho que as pessoas em geral não têm noção de que fazer um trabalho desse tipo exige muitas mãos trabalhando juntas, né? Para não dizer cérebros. Então eu queria ouvir de você como que é trabalhar a partir do Sul Global, sendo que você tem essa experiência de trabalhar também no Norte Global, né, com uma outra estrutura. E o que você acha que é importante para nós nesse nosso território, né? Quando aqui estamos trabalhando com tecnologia, o que é importante para nós? E vale dizer que a Simone, desde o começo da carreira dela, pelo que a gente acompanha, né, conhecendo ela e vendo o trabalho dela, nunca teve problema de não ter com o que trabalhar, né? Então, assim, sempre tem material para trabalhar, porque uma coisa que a gente ouve muito de artistas que trabalham com tecnologia, né, principalmente de artistas mais jovens e tal, é essa desincronia, né, dos usos da tecnologia. E o que a gente percebe em você não é isso, é que você está sempre fazendo apesar de tudo. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esses usos que o Sul Global pode fazer da tecnologia. Então, obrigada pela questão.
Eu parto desse princípio, sim, de que a tecnologia só tem sentido se ela estiver condizente com a minha realidade, né? Então, qual é a melhor máquina fotográfica? É a que você tem. Qual é a melhor câmera? É a que você tem, não é? Então, é mais ou menos uma ideia assim também, porque eu me lembro que eu vi há anos atrás os vídeos do Vincent Carelli, né, que levava vídeo nas aldeias, né, o que ele fazia? Ele entregava a câmera para o pessoal, e o pessoal fazia o que queria, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante. É a gente, primeiro, ter acesso, né? O acesso a tudo, e esse continua sendo um problema, né? Na medida em que é poder, em que poder está envolvido, tem muito dinheiro envolvido e muitos interesses também, né? De não deixar que o sul global se desenvolva. Isso é uma constante, é uma fatalidade, né? E por exemplo, mas espera voltando a essa questão. Então, assim, a tecnologia ela tem que servir, porque senão é como se eu estivesse vivendo num lugar, mas com no corpo num lugar e a cabeça no outro, né? E eu acho que é muito, em qualquer âmbito da academia, além desse universo da tecnologia, da arte, ciência e tecnologia, qualquer outro lugar também sempre me incomodou esses modelos, essas coisas. Tem um lado chato da academia, que é essa imposição metodológica, né? Onde o modelo que vem de fora é muito, muito preponderante e pouco espaço se tem para o pensamento próprio, né? Claro que a gente não está falando de inventar o ovo do Colombo, né? Nem desprezar coisas milenares e de séculos, né? Mas de voltar mais para a experiência, para as possibilidades reais que existem, por exemplo, numa sala de aula. Quando eu dava aula na UFRJ, tinha uma galera que era muito, muito, muito sem acesso a nada, né? E a própria universidade, houve um momento em que, por exemplo, os pontos de cultura das comunidades eram muito mais bem equipados do que o meu laboratório, onde eu tinha que dar aula, sabe? Então, tu sempre tem que ficar inventando alguma coisa. Tem um lado que é maravilhoso, porque realmente, sabe, tu exercita, assim. A gente dá jeito em tudo, né? Mas é muito criativo. Agora, tem outro lado que é um massacre, é cansativo. Então, o que tu precisa? Tu precisa ter incentivo, investimento, sabe? Deixar as pessoas trabalharem, né? E deixar, promover esses encontros, né? Porque continua, sabe, na escala de tudo, a arte está sempre em último lugar, né? Quando não devia, né? Quando sem isso tudo fica meio desequilibrado, né? Então, o que precisa? Precisa de dinheiro, ponto, né? E precisa, claro, uma mente aberta, justamente, sabe, questionar esses modelos, buscar o nosso conhecimento que a gente tinha, mas como é que eu posso ver isso, né? Uma das coisas que me permitiam também, enfim, eu entrava muito crua nessa história, sabe? E muito assim, sem paciência para ficar. Então era muito intuitivo. E o negócio vai, sabe? Então, quando tu vê, né, não existe um modo certo, existem tantos quantos houverem pessoas, né? E tudo pode ser input. Então, o primeiro dado, assim, tem que ter estrutura, tem que ter. E tu tem que ter, além da estrutura, não é aquela coisa toda impecável, não, é tu ter acesso, tu ter verba para poder fazer. Olha, eu preciso plantar uma quadra de
cana aqui, porque eu vou usar isso como um bio não sei o quê para fazer aquilo lá, né? Que vai conectar com, sabe, o que for necessário para aquele espaço, tempo, para aquela comunidade, pensando no agora e no futuro, mas trazendo o que veio antes, né? Tentando... Acho que você está falando muito de uma perspectiva situada, né? Onde estamos, quais são as ferramentas que temos, o que precisamos, né? E aí trabalhar a partir daí, e não esperar que a gente tenha um ideal de estrutura, né? Que também não sabemos qual é, né? Porque o ideal ele é uma imagem, né? Ele é uma fabulação, né? E aí vamos então trabalhar, né? Assim, é o contrário disso, é ter uma visão analítica, né, da situação para conseguir saber, inclusive, para quem pedir, onde conseguir, né? Mas a gente está arrumando aqui para os nossos últimos minutos com você. A gente conseguiu aqui 1 hora com a Simone no dia dela. E eu queria pedir para a Tânia colocar a última pergunta para a gente poder te ouvir mais um pouquinho. Simone é sempre muito inspirador, né? Então, a minha curiosidade é como você está olhando para a inteligência artificial agora. O que você está fazendo, Simone? Perigo, perigo. Perigo, perigo. Ai, gente, olha, é super complexo mesmo esse tema, porque tem todo lado fascinante, que também toda tecnologia tem, mas a situação, nossa, está tudo muito por um fio, né? Eu tenho visto, assim, agora, gente, todo mundo, né, que abriu o Instagram, tu vai ver um zilhão de produções, assim, com aquela hiper resolução, né? Aquela coisa, aquele hipermundo, é um mundo... Está ficando insuportável isso para mim. Primeiro, a estética eu acho horrenda. Eu acho uma estética, assim, que ela é agressiva. Eu vi pouca coisa que fosse interessante. Deixa eu fazer um parênteses. Claro que tu pode usar a inteligência em diversos níveis. Então, o que eu estou falando agora é naquele uso para tu criar imagens, né? Criar uns filmes ou criar enfim, imagem estática ou imagem em movimento, né? O resultado disso, até onde eu vejo, até onde eu acompanho, para mim é muito insatisfatório, né? Tem um lado curioso que é como assim, se literalmente a gente estivesse criando esse mundo paralelo, hiper real e com uma resolução impossível, que a gente nunca vai alcançar aquela resolução, né? Isso me incomoda, né? E, por outro lado, eu acredito sim que dê para fazer coisas que realmente valham a pena, que sejam interessantes, sejam trabalhos desafiadores. Mas isso vai ser o 0,0001%. Tá? Porque tem uma lógica da máquina que é uma lógica repetitiva, uma coisa chata, uma coisa que não adianta, sabe, tu mudar detalhe, que se aquela lógica permanece, tu não consegue quebrar aquilo, né? E isso eu acho desinteressante. Eu acho que fica pueril lá pelas tantas, sabe? Tudo bem, tu mistura a coisa, tá. Bom, e aí? Né? Tipo assim, que modificação esse encontro específico vai me trazer? Sabe? Como isso vai realmente me afetar? Né? E, nesse sentido, me gera angústia, porque eu vejo que tem muita coisa ligada só à aceleração e à novidade, né? E uma coisa assim de tu ter que, sabe, que dominar o universo num segundo, né? Isso para mim é extremamente angustiante, né? Por outro lado, tem
quanto de mundo a gente vai consumir para dar vazão desse nosso desejo insaciável do novo e do diferente, né? E isso também me angustia muito. Então, embora eu fique muito curiosa e muito com vontade também de... por que não? Né? Eu tenho um problema nesse momento. Pode ser que daqui a um mês eu converse com vocês e o problema tenha sido resolvido. Mas agora eu tenho essas angústias, sabe? Então, eu não estou muito mexendo com isso, não estou muito... Porque, na verdade, eu não estou vendo em que eu vou poder contribuir. Se eu tivesse a certeza, sabe? Assim, não, pô, eu tenho uma coisa para colocar nesse universo que vai fazer a diferença. Tá bom, eu vou abusar um pouco de Gaia. Mas eu não tenho. Eu posso, sei lá, eu posso fazer outras coisas, né? Então, nesse momento, eu estou assim, em relação a IA. Eu acho que você está falando de uma coisa que teóricos vêm dizendo também, que é o uso consciente, né, da inteligência artificial. Para quê? Né? Ela não é um brinquedo. Parece, mas ela não é um brinquedo, porque ela mobiliza, né, enormes quantidades de recursos naturais, né? Ela tem um impacto no planeta altíssimo para ser apenas um brinquedo, né? Então, acho que você está falando muito disso também, que é muito que numa direção, assim, que uma teórica que a gente lê muito, que é a Donna Haraway, fala, né? A gente está muito preocupado com tecnologia em tantos níveis, mas a gente está preocupado em fazer parentes, né, com seres não humanos. Então, como é que esse desequilíbrio? Você falava nos bastidores, né, sobre isso, assim, sobre o desequilíbrio atual que a gente está vivendo. E eu vejo muito no seu trabalho, Caiçara, uma resposta a isso, né? Eu não sei se você fez pensando nessa resposta, mas eu vejo o Caiçara como uma resposta às demandas da tecnologia, né? Uma resposta brasileira, né? Dizendo, olha, os usos podem ser outros, né? A gente pode ter um outro tempo, a gente pode escolher o nosso tempo, né? A gente pode usar sim, mas de maneira responsável, com determinadas saídas, né? Para determinadas discussões e com um uso crítico, né? Na academia de curadoria, a gente fala muito sobre letramento digital, que nada mais é do que se alfabetizar, né, nos códigos do digital, no sentido de você conseguir ler aquilo com uma lente, né, com óculos, com uma lente crítica, né, sem essa ingenuidade, essa coisa, esse encantamento que é o que você está dizendo, né, o encantamento pelo novo, o encantamento por uma coisa que parece que não existia e agora passa a existir, e eu quero consumir isso, porque eu acho que tem esse elemento, né, Simone, que para você é importante, né, o consumo, né? Exatamente, porque esse é o cerne do capitalismo. Então, se a gente está fazendo tanto movimento, sabe, querendo tanto, sabe, colocar todos os excluídos, todo não sei o quê, cuidar dessa coisa toda, e aí tu vai nessa ioba, sabe, alimentando. Por isso é difícil, né? Eu não quero julgar, nem sabe, longe de mim, mas tem que ter critério, né? E aí, então, como eu falei, eu não vou brincar com isso agora, porque eu não tenho o que fazer nesse sentido, né? E tanto também, além desse universo todo digital, que, enfim, como eu comecei no momento em que era pintura, eu fiquei muito associada a isso. Mas eu tenho todo um outro trabalho, porque eu preciso estar fazendo, usando o meu olho fora da tela, usando a mão, usando o corpo, usando outro raciocínio, né? Então, assim, produção de imagem tu faz de maneira analógica, né? Também tem fotografia, tem carvão, tem... Exato. Não, o Domenico Quaranta, aquele teórico, né, italiano das novas mídias, ele fala: vamos parar de chamar de novas mídias, porque isso trouxe um problema para nós, separou.
Vamos chamar de arte contemporânea. Exato, exato. É isso. Esse é o ponto. Houve um momento necessário, mas isso faz décadas já, né? E então agora é outra coisa, né? É muito complexo, assim, até porque na hora de tu conseguir financiamento, tudo, são estratégias que tu acaba usando e tal, mas se enfiar numa gaveta é um negócio muito, eu botei no silencioso, muito, muito ruim, é contra tudo que a gente quer, né? Não, se a pessoa tem aquele interesse objetivo, como alguns, objetivo não, muito focado, como alguns artistas têm, ótimo. Mas isso não é uma necessidade nem um parâmetro de valor, né? Porque essa é a questão, enfim, chega, né, de tanta Categorização. Né? Julgamentos inúteis, né? Vamos ver o que move, né? O que faz. O que nos comove. E com isso, Move. a gente finaliza o nosso passeio com a Simone pela obra dela, por alguns assuntos aqui que dão base, né, para esse projeto Museu em Suspensão. Simone, quero te agradecer por ter estado conosco mais uma vez. É um prazer. Para a gente conversar e poder falar um pouco a partir da sua obra. Tânia, muito obrigada por hoje também, e eu acho que ficamos até o próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau. Um abraço nas duas, físico. Obrigada, Simone. Tchau.